Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estaremos dando continuidade à leitura da obra Ser e Tempo de Martin Heidegger. Eu já peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho a fim de que você possa receber as notificações dos próximos vídeos comentando Ser e Tempo parágrafo por parágrafo. Além disso, eu vou deixar na descrição o link do meu canal no YouTube onde eu posto vídeos de outros assuntos que não necessariamente sobre Heidegger. Hoje estaremos considerando os parágrafos de número 31 e os parágrafos de número 32 da obra de Ser e Tempo. Nós temos considerados até aqui aquilo que nós chamamos de existenciais. Existenciais são modos de ser do Dasein. Então, são modos do Dasein estar sendo. É importante considerar que existenciais não são categoriais, ou seja, eles não são propriedades. Quando a gente considera, por exemplo, uma caneta ou uma mesa, nós podemos destacar propriedades. Podemos, por exemplo, considerar que a mesa é sólida, podemos considerar que ela tem um formato, podemos considerar que ela é feita de madeira, que ela é áspera. Então, podemos trazer várias propriedades que a mesa possui. No entanto, quando nós consideramos o Dasein, ele não possui propriedades, porque ele não é uma coisa, ele não é uma substância. Então, ele não possui propriedades. Ele possui existenciais. O que são existenciais? Existenciais são modos de estar sendo. Não são estruturas fixas como se fossem caixinhas. Mas são modos de estar sendo. Modos de estar se colocando no mundo. E nesse sentido, os existenciais eles não são propriedades. E eles não são caixinhas separadas. Nós vamos entender isso quando a gente considera os três existenciais que estamos estudando, né, que são os principais. Ou são existenciais que o Heidegger coloca. O primeiro que é a disposição afetiva, que a gente já considerou. E hoje nós vamos considerar o entendimento e também vamos falar um pouco da interpretação, que está relacionada com a fala, com o discurso. Então nós temos os três existenciais. A disposição afetiva, o entendimento e o discurso, a fala, o logos. É importante nós compreendermos que esses existenciais também não são caixinhas separadas, como eu havia dito. Por quê? Porque quando a gente lê, por exemplo, Heidegger falando de disposição afetiva e depois falando de entendimento, uma leitura ingênua desse texto pode fazer parecer que o Heidegger está seguindo aquela tradição que distingue no ser humano duas capacidades ou duas habilidades ou dois componentes, que seria o componente emocional e o componente racional, que seria o sentimento e o pensamento. Então, às vezes a gente lê assim e pensa, ele falou de disposição afetiva, então ele estava falando de sentimento. Agora ele vai falar do entendimento, ele vai falar da razão, do pensamento. Não é isso. Na verdade, a gente precisa entender que pensamento, sentimento, emoção, raciocínio, eles não são estruturas existenciais. Eles são manifestações ônticas das estruturas existenciais. Então, se eu penso, se eu sinto, se eu me emociono, é porque eu possuo uma estrutura ontológico-existencial básica que se modifica e que se apresenta nas formas do pensamento, nas formas da afetividade, do sentimento, da emoção. Inclusive, nós fizemos essa distinção. A disposição afetiva é a estrutura existencial e a tonalidade afetiva é a dimensão ôntica, da manifestação ôntica dessa estrutura. Então aqui a gente não pode pensar como se a gente fosse fazer uma separação entre pensamento e sentimento. Não pode, até mesmo porque o entender aqui não tem nada a ver com o entender de pensamento, de racionalidade, de lógica. Outra coisa que é importante considerar a partir de Martin Heidegger é que os existenciais, não sendo caixinhas separadas, eles são só aspectos do mesmo fenômeno. O Dasein é a compreensão e o Dasein é a afetividade. Nós podemos dizer que, então, todo entendimento ou compreensão é um entendimento afetivo. Por que é um entendimento afetivo? Porque todo o nosso entendimento se dá na medida em que nós estamos situados e nos encontramos numa determinada tonalidade afetiva. Da mesma maneira, toda afetividade é uma afetividade compreendida, é uma afetividade entendida, porque nós entendemos as possibilidades das nossas tonalidades afetivas. Então, na verdade, a gente pode comparar os existenciais com um prisma. São um único fenômeno, são um único prisma, mas ele possui vários aspectos, vários lados a partir dos quais podemos considerá-lo.
Então, todo entendimento é um entendimento numa situação afetiva. E toda afetividade, ela se baseia, por assim dizer, num dado entendimento das possibilidades do Dasein. Vamos entender melhor o que é entendimento. A gente já falou o que é disposição afetiva, mas agora precisamos falar do que é entendimento, do que vem a ser o ser aí como entender. Para a gente compreender o que é entender, e que não tem a ver com pensamento lógico, racional, nós precisamos fazer algumas considerações com algumas palavras. No alemão, a relação entre entender e poder ela é mais clara. O Heidegger entende que entendimento tem a ver com poder, com possibilidade. E que sentido isso? Vamos empregar o verbo entender de um jeito que vai clarificar o sentido que eu estou usando. Suponhamos que nós estamos indo para um rio nadar, né? Eu e uma outra pessoa. E aí no meio do caminho eu fico preocupado e eu viro para a pessoa e pergunto assim se ela sabe nadar, né? Pergunto para ela, olha, você sabe nadar? Porque se você não souber nadar, quando a gente chegar lá no rio, existe a possibilidade, né, de você afogar e é perigoso. E a pessoa vai e me responde assim, não se preocupe, eu entendo de natação. Quando a pessoa responde para mim, não se preocupe, eu entendo de natação, ela não está necessariamente dizendo que ela tem um conhecimento teórico, discursivo sobre como é nadar. Ela está me dizendo que ela sabe nadar, que ela entende como se nada. Então, entender aqui é usado mais ou menos nesse sentido. É nesse sentido que a gente usa o verbo saber, por exemplo. Eu sei nadar, eu sei ler, eu sei caminhar, eu sei fazer isso ou aquilo. Então, tem muito mais um aspecto da prática também. Então, entender aqui é entender no sentido de saber fazer também. E aí a gente vai entender, então, por que o entendimento se relaciona com a possibilidade. Porque eu entendo no sentido de que eu posso. Né? Quando a pessoa fala, eu entendo de natação, ela está querendo dizer, eu sei nadar. Ou melhor, eu posso nadar. Ou seja, eu tenho a possibilidade de nadar. Eu tenho o poder de nadar. Então, entender aqui significa poder. Significa possibilidade. Significa que eu posso fazer aquilo, isso ou aquilo. Então, entender é eu compreender as minhas possibilidades. Aquilo que eu posso atuar. As possibilidades que eu posso assumir. E aí, o Heidegger começa o parágrafo salientando que o encontrar-se é uma das estruturas existenciais em que o ser do aí se mantém. Este ser é constituído com igual originariedade pelo entender. Isso é algo que já foi comentado nos vídeos anteriores, que existe uma igual originariedade entre os existenciais, ou seja, nenhum é mais importante do que o outro. Até porque, como eu coloquei, se a gente pensar no prisma, todas as partes do prisma elas são importantes, né? São aspectos do mesmo prisma, então não tem como um ser mais importante do que o outro. A gente pode chamar isso também de equiprimordialidade. Ou o que a gente pode dizer? Que os existenciais eles são equiprimordiais. Eles são igualmente originais. Eles são igualmente primordiais. E aí o Heidegger vai dizer assim que o encontrar-se tem cada vez o seu entendimento. Que é o que eu falei. Entendimento e encontrar-se que é a disposição afetiva. Não são caixinhas separadas. Né? Todo entendimento está relacionado com o encontrar-se, com uma disposição afetiva. E toda a disposição afetiva também está situada em relação ao entendimento. O Heidegger coloca assim, o entender é sempre o entender em um estado de ânimo. Eu sempre compreendo, sempre entendo no estado de ânimo. Eu estou sempre no estado de ânimo. Estou sempre numa dada tonalidade afetiva. E aí o Heidegger vai dizer assim, que a gente pode fazer aquela distinção entre ontológico e ôntico, né? Assim como a gente colocou, por exemplo, a disposição afetiva, que ela pode se manifestar nos estados de ânimos quando a gente considera a dimensão ôntica, da mesma forma, o entendimento, que também pode ser traduzido como compreensão, ele vai se manifestar, né, em formas ônticas, que é o entender como modo de conhecer distinto do explicar. O que o Heidegger quer dizer com essa questão do entender como modo distinto do explicar? Se eu não me engano aqui, quem fez essa edição é Dilthey.
que existe a diferença entre explicação e compreensão. O que é explicar e o que é compreender? Explicar é eu encontrar a causa daquilo. Então, por exemplo, quando eu vejo uma água fervendo, eu quero explicar por que a água está fervendo. Eu vou falar que a água está fervendo porque o fogo causa um aquecimento na água, aumentando sua temperatura. Isso é um tipo de explicação, ou seja, eu estabeleci uma relação de causa e efeito. Quando eu compreendo, quando eu entendo algo a partir de uma interpretação, a partir de uma abertura para entender aquilo que não seja necessariamente de estabelecer uma relação de causa e efeito, eu tenho a compreensão. Então, a compreensão é quando eu não necessariamente, por exemplo, eu compreendo a razão, ou eu compreendo o sentido disso. Por exemplo, se a gente pensar, eu compreendo o infinito. Quando eu falo que eu compreendo o infinito, eu não estou falando que eu estou estabelecendo uma relação de causa e efeito, né? Então, as relações de causa e efeito é explicação. E a gente pode entender que uma das formas da compreensão é essa forma não explicativa, esse compreender que não necessita estabelecer causas de causa e efeito. Mas isso é a manifestação ôntica, né? É a manifestação concreta dessa estrutura existencial. E aí o Heidegger vai prosseguir dizendo que então a gente precisa compreender o entender original como abertura do em vista do que o Dasein é e abertura da significatividade, abertura do completo ser no mundo. O que a gente pode falar? A gente pode falar de um entender pré-teórico. Eu entendo o mundo como um todo. Por que eu entendo o mundo como um todo? O mundo, a existência pré-teórica, a existência humana pré-teórica, ela não é muda. Às vezes alguém poderia pensar assim: olha, eu queria saber como é o mundo antes de atribuir a ele significados. Como é o mundo em si mesmo? Como é o mundo em seu próprio ser antes que o Dasein vai lá e significa esse mundo? O Heidegger vai dizer que isso não existe. Porque a existência pré-teórica, ela já é significativa. Ela já traz, o mundo já traz consigo um modo de significação. Então a gente tem um entendimento originário, um entendimento da abertura do mundo. Então a gente vai chamar esse entender de entender original. O que é o entender original? É o entender da abertura do mundo na sua significatividade antes mesmo da tematização teórica. Então antes mesmo de eu pensar, raciocinar, construir um discurso sobre, nomear, o mundo dele já se abre para mim numa trama de significados que já está ali dada, né? Prosseguindo, a gente falou que o entender ele se relaciona com as possibilidades. Então, o Dasein, quando ele se entende como um ser possível, como um ser que está aberto às possibilidades. Aqui é importante que a gente não pense em possibilidade no sentido categorial, né? O Heidegger diz assim: como categoria modal da subsistência, a possibilidade significa o ainda não, e que nunca é necessário. O que é uma possibilidade do ponto de vista filosófico? Possibilidade é algo que não é necessário e é uma potência a ser realizada. Então, se a gente pega no Aristóteles, ele vai fazer uma distinção entre ato e potência. Potência é aquilo que se pode ser. O ato é aquilo que se realiza, se efetiva enquanto realidade concreta. E essa possibilidade ela não é necessária, porque se ela precisa se atualizar, então ela não é necessária. Porque se ela fosse necessária, ela já seria desde sempre. Então, uma possibilidade é algo que pode ser e pode deixar de ser, ou pode não ter sido, ou pode não vir a ser. Por isso que é uma possibilidade, ela não é necessária, ela é possível, ela é contingente. Já a possibilidade como existencial é o mais originário e a última determinidade ontológica positiva do Dasein. O Dasein ele mesmo possibilidade. Possibilidade é o modo de ser do Dasein. E aqui possibilidade a gente não precisa pensar em como uma potência a ser realizada, uma potência a ser atualizada. Na verdade, a possibilidade o Dasein já está sendo. Quando alguém fala para mim, por exemplo, eu sei nadar, eu entendo de natação, eu sei nadar, o Dasein está falando no que ele já assume aquela possibilidade. Então não é bem uma potência. Quando alguém fala para mim, eu sei nadar, porque a pessoa já sabe nadar. Ela já tem aquela possibilidade ali. Então a gente precisa entender o entendimento como sinônimo de poder. Entender é sinônimo de saber fazer. Aqui o Heidegger coloca assim: como tal entender, o Dasein sabe o que lhe diz respeito, isto é, o que toca o seu poder ser.
Só porque o Dasein entendendo é o seu aí, pode ele se extraviar e entender mal. E na medida em que entender é encontrar-se como tal, existencialmente abandonar-se à dejecção, o Dasein já se extraviou e entendeu mal. Em seu poder ser, ele está por conseguinte entregue à possibilidade de se reencontrar somente em suas possibilidades. Então, o que é que vem a ser essa dejecção? A palavra aqui, dejecção, ela pode ser entendida como decadência, como o empenho decadente do Dasein no mundo. O que é o empenho decadente? Quando eu estou no empenho decadente, eu estou me compreendendo a partir do impessoal, a partir do cotidiano, das ocupações cotidianas. Então, em certo sentido, eu acabo me perdendo a mim mesmo nessa dejecção, nessa decadência de empenho no mundo. Então, aqui, a palavra dejecção pode ser entendida como decadência. E o entendimento ele pode, então, se extraviar. Eu posso me entender mal. Eu posso me entender a partir do impessoal, do empenho decadente no mundo. Então, o próprio entender-se mal, entender-se de maneira imprópria, também é uma das modalidades desse entendimento que ele pode assumir. O entender é o ser existencial do poder ser próprio do Dasein, ele mesmo, e isso de tal maneira que este ser abre em si mesmo o que lhe toca. O entender como abrir abrange sempre o todo da constituição fundamental do ser no mundo. Eu falei que o entender existe aquele entender original, que a gente tem o entender da totalidade da trama significativa do mundo. Então a gente pode ter um entendimento da totalidade. Inclusive a gente precisa ter um entendimento da totalidade até para ter um entendimento das coisas em particular. Prosseguindo, o entendimento, na medida em que ele se relaciona com a possibilidade, ele se relaciona com o projeto, com o projetar-se. O que é projetar-se? Projetar é fazer projetos, é se lançar no mundo para assumir uma dada possibilidade. Então o Dasein ele se projeta, ele se lança em uma dada possibilidade. Quando ele escolhe uma possibilidade, evidentemente, ele está, de alguma forma, anulando as outras possibilidades. Então quando eu escolho uma possibilidade, as outras possibilidades elas são, por assim dizer, anuladas, elas não são assumidas. Agora, é importante, eu falei dessa questão da dejecção, falar da questão da propriedade, da impropriedade, da autenticidade e inautenticidade. Tem uma frase meio difícil de entender do Heidegger, em que ele diz assim: o entender ou é próprio, surgindo do próprio si mesmo como tal, ou impróprio. O in não significa que o Dasein se desprenda de si mesmo e que ele só entenda o mundo. O mundo pertence ao ser si mesmo como ser no mundo. Tanto o entender próprio como o entender impróprio podem ser, por sua vez, autênticos ou inautênticos. Primeiro, o que vem a ser entender próprio e entender impróprio? Entender próprio é poder ser aquilo que se é. E o entender impróprio é não se entender. Ou melhor, nós podemos entender a impropriedade como quando o Dasein encontra-se absorvido pelo mundo de tal forma que se esquece de si mesmo. Por exemplo, quando a gente considera o impessoal, as ocupações cotidianas. Quando eu estou ocupado no meu cotidiano, quando eu estou entregue às atividades cotidianas, eu estou, por assim dizer, imerso, absorvido no mundo, absorvido daquilo que todo mundo pensa, que todo mundo fala, e eu posso então entender o meu ser a partir desse impessoal, disso que todo mundo é, disso que todo mundo fala. Além disso, eu posso entender o meu ser a partir do mundo, dos entes intramundanos. Eu posso me entender como um ente subsistente. Ao invés de eu me entender como existência aberta às possibilidades, eu posso acabar me entendendo como um ente subsistente, como um ente que é a maneira das coisas. Isso seria impropriedade. Agora, quando eu me entendo como eu realmente sou, como eu entendo nas minhas possibilidades, no meu ser aí próprio, eu estou na propriedade. Só que é curioso, porque o Heidegger vai falar assim, que a gente não pode confundir propriedade e impropriedade com autenticidade e inautenticidade. Por quê? Porque tanto o entender próprio quanto o entender impróprio, eles podem ser autênticos ou inautênticos. Isso significa que pode existir um entender próprio autêntico, da mesma maneira que pode existir um entender próprio inautêntico. Também, da mesma forma que pode existir um entender impróprio inautêntico, pode existir o entender impróprio autêntico. Eu vou dar um exemplo dessa diferença entre autenticidade e inautenticidade com propriedade e impropriedade. O que vem ser autenticidade? Autenticidade é você escolher.
é fazer suas próprias escolhas. Eu sou autêntico quando eu assumo uma possibilidade que eu escolhi, que eu me responsabilizo por ela, que é uma escolha minha. Foi uma decisão que eu tomei. A inautenticidade, por outro lado, é estar na indecisão, é não escolher por conta própria suas possibilidades de ser. Então, como que é possível uma autenticidade ser imprópria? Uma autenticidade imprópria ocorre quando o Dasein escolhe com propriedade a impropriedade. Por exemplo, ao se deparar com a angústia ante seu si mesmo próprio, o Dasein pode escolher autenticamente retornar ao empenho pessoal. Então, se autenticidade tem a ver com escolha, e propriedade e impropriedade tem a ver com o entendimento do seu ser próprio ou não, então é possível uma autenticidade imprópria, da mesma maneira que é possível uma inautenticidade própria. Por quê? Suponhamos que eu entendo o meu ser si mesmo, o que pode acontecer no momento de angústia, eu ter um contato com aquilo que eu sou, com o meu ser si mesmo, mas eu decido, eu tomo a escolha de não ligar para isso, eu tomo a escolha de me empenhar de maneira decadente no mundo, de continuar me ocupando com as coisas do dia a dia, porque essa estranheza, porque essa coisa que me angustia, que é eu mesmo, me incomoda. Então eu prefiro assumir uma escolha por conta própria, eu decido continuar no empenho decadente no mundo. Se eu faço essa escolha de maneira real, se eu faço essa escolha por mim mesmo, por mais que seja uma escolha por uma existência imprópria, é uma escolha que eu fiz. Se é uma escolha que eu fiz, é autêntica. Então é possível a impropriedade ser autêntica, né? Que é quando eu escolho por mim mesmo continuar no empenho decadente no mundo. Então, autenticidade e inautenticidade não tem a ver com propriedade ou impropriedade. Autenticidade e inautenticidade tem a ver com se essa escolha que eu fiz foi feita de maneira real ou se, na verdade, não foi eu que escolhi, né? Se, na verdade, eu simplesmente assumi uma escolha que todo mundo fez e eu simplesmente adotei ela. Então, é possível que eu faça uma escolha pela impropriedade. E se é possível que eu faça uma escolha autêntica, uma escolha real, verdadeira, pela inautenticidade, então autenticidade, inautenticidade, propriedade e impropriedade não são a mesma coisa. Isso gera uma certa confusão por uma questão de tradução. Eu não vou saber falar as palavras em alemão, mas mais ou menos a palavra próprio é eigentümlich e a palavra autêntico é echt. E existem algumas traduções que vão traduzir eigentümlich por autêntico, e isso é um equívoco. Porque, na verdade, a palavra autêntico ela não aparece muito em Ser e Tempo, é uma palavra marginal, por assim dizer. Ela aparece poucas vezes. Heidegger, geralmente, ele fala de propriedade e impropriedade, ou seja, o entendimento do ser si próprio ou um entendimento impróprio do seu próprio ser. Já a autenticidade, que tem a ver com assumir as nossas escolhas de maneira autêntica, de escolher com propriedade, essa palavra, autenticidade, ela aparece muito pouco em Ser e Tempo e é muito pouco tratada. Então é importante a gente fazer essa distinção para não confundir a autenticidade com propriedade, ou não confundir impropriedade com inautenticidade, porque não são a mesma coisa. Quando nós nos entendemos de maneira bem entendida, quando a gente tem um autoconhecimento, uma experiência experienciada de si mesmo, um conhecimento claro de si mesmo, a gente tem aquilo que Heidegger chama de transparência. O nosso ser se torna transparente para nós mesmos. Então a transparência é um conhecimento de si bem entendido. E tem a ver com esse conhecimento de si mesmo, um autoconhecimento que é bem entendido, né? Que se entende bem a respeito de si mesmo. Nós podemos falar ainda de outro conceito, que é o conceito de visão, que é tornar acessível o ente em seu ser. Porque é o Dasein que torna o ente acessível em seu ser. Quando eu entendo, por exemplo, isso aqui como um lápis, quando eu abro a possibilidade desse lápis de escrever, quando eu entendo que esse lápis tem a possibilidade de eu usá-lo, porque essa possibilidade é minha, né? A possibilidade de eu usá-lo para escrever, então nós temos algo que nós podemos denominar como possibilidade e, portanto, o entendimento dessa possibilidade. Então, a gente pode ainda falar de uma entendibilidade, né? Que toda visão se funda primeiramente no entender, o ver ao redor do ocupar-se ao entender como entendibilidade. Então, toda visão a respeito do conjunto, do propósito de uma obra, do propósito de um instrumento, tem a ver com uma entendibilidade anterior de sua possibilidade, no qual eu projeto nele
em vista do que eu pretendo usá-lo. Agora nós vamos para o parágrafo 32, para a gente estar falando da questão da interpretação. O que vem a ser interpretação? Interpretação nada mais é do que o entendimento desenvolvido. Então a interpretação nada mais é do que o desenvolvimento do entendimento. Então vamos lá. O que vem a ser a interpretação? A interpretação é uma explicitação do entendimento. É um expor, né? Explicitação tem ex, né, que é para fora, e portanto expor significa aqui pôr para fora, colocar para fora. Explicitar, então, é pegar e expor isso. Nós temos o entendimento, né? Quando eu pego esse entendimento e desenvolvo ele de modo que eu torno ele explícito, de modo que eu torno ele aberto para fora, eu tenho a interpretação. Então a interpretação ela envolve duas coisas. Ela envolve um desenvolvimento do entender, então ela é um desenvolvimento do entendimento, e ela é uma elaboração das possibilidades projetadas no entender. Por quê? Como eu disse, entender tem a ver com possibilidades projetadas, tem a ver com poder ser, né, com aquilo que eu posso ser. Portanto, quando eu elaboro essas possibilidades, eu estou na interpretação. A interpretação ela é uma estrutura ontológica existencial. Então, quando a gente pensa nela como estrutura, a gente não pode confundi-la com a interpretação no sentido da interpretação de um texto, no sentido da interpretação da história. Por quê? A interpretação de um texto, a interpretação de um fato histórico, a interpretação filológica, por exemplo, elas são a dimensão ontico-existenciária da interpretação, que na verdade é uma estrutura ontológica existencial. Então a gente está sempre fazendo essa distinção entre aquilo que é ontológico, existencial, daquilo que é ontico existenciário, ou seja, daquilo que é ontológico, que faz parte da constituição existencial do Dasein, daquilo que é uma manifestação ôntica dessa estrutura existencial. Portanto, aqui a interpretação ela precisa ser entendida na estrutura ontológica, mas ela se manifesta concretamente na interpretação filológica, na interpretação histórica, na interpretação textual. A interpretação nada mais é do que o próprio entender desenvolvendo-se, enquanto se apropria das suas possibilidades projetadas. Interpretar, portanto, é explicitar de forma elaborada algo que já conhecíamos pela experiência pré-teórica. Eu dei aquele exemplo de quando eu considero a experiência pré-teórica, quando eu considero o entendimento da experiência pré-teórica, o entendimento original, de que ele é uma abertura de significatividade do mundo antes que eu nomeie, antes que eu fale, ali o mundo já se abre com uma totalidade significativa. Então, mais ou menos, antes mesmo de eu teorizar, eu já conheço, eu já sei, né? Eu já tenho acesso a esses significados. Mas quando eu explicito eles de forma elaborada, aí sim eu estou interpretando. O Heidegger vai dizer assim que a interpretação tem a estrutura do como que. Né? Seria como uma fórmula lógica, por exemplo, A é tal como B. Então toda vez que eu interpreto, eu estou dizendo que X é tal como Y. Porque toda vez que eu interpreto, eu tento dizer com que aquela coisa é semelhante. É igual você procurar a definição de uma palavra no dicionário, né? Então, se você procurar uma definição de uma palavra no dicionário, lá vai estar tentando comparar essa palavra com sinônimos, com palavras semelhantes. Então, A é tal como que. Como B, né, na verdade, aqui. Então, como que é a estrutura da interpretação. Por exemplo, vamos pensar nessa estrutura. A é tal como B. Quando eu falo a frase, o martelo é tal como o que eu uso para martelar. Outro exemplo, se eu encontro um toco de madeira no meio da floresta e me sento nele, eu poderia dizer, para interpretar aquele toco de madeira, o toco de madeira na floresta é tal como um banco no qual eu posso me sentar. Então, eu estou interpretando aquele toco como um banco. Então, estou interpretando aquele toco como um banco. Perceba a expressão como. Então, a interpretação tem a estrutura do como. Eu digo como aquela coisa é, ou, nesse caso aqui, dizendo para o que ela serve, porque é um instrumento. E aí, o Dasein ele adota uma estrutura silogística do como que. Ele raciocina mais ou menos assim. Se o Dasein entende a si mesmo como B, então ele é B. Um exemplo. Se o Dasein se entende como um subsistente, então ele é um subsistente. Para o Dasein, se ele entende algo como algo, esse algo é o que ele está entendendo. Então ele vai do como que é uma analogia,
para uma identificação. Então, assim, se o toco é tal como um banco, não é que aquele toco é parecido com um banco, é que aquele toco é um banco. Então, se o Dasein ele se entende como um subsistente de maneira imprópria, ele vai entender que ele realmente é um subsistente. Só que ele pode estar enganado sobre isso. Então, essa interpretação não quer dizer necessariamente que ela é autêntica, não autêntica, né? Porque autêntica, como eu disse, tem a ver com escolha. Que ela é própria, que ela é apropriada. Mas o Dasein, ele age como se ele interpreta algo de um jeito, isso é realmente daquele jeito. E aí, a gente vai compreender que a interpretação ela possui uma estrutura. A estrutura da interpretação ela é formada por 3 coisas. Antes de falar disso, a gente precisa só rapidamente falar do modo privativo do entender. O modo privativo do entender é aprender livre de como, ou seja, é requerer uma certa mudança de atitude. O só ter algo diante de si reside como por estar fitando esse algo como já não entendendo. Então, o modo privativo do entender é quando eu não entendo, né? Quando eu não entendo adequadamente uma coisa. Então, quando eu não consigo fazer até mesmo essa ligação do como que, como aquela coisa é, né? Então, é uma privação do entender. Mas agora, o Heidegger também tem uma frase assim: a função de abertura da interpretação não projeta uma significação sobre um subsistente nu, vestindo-o com um valor, mas com o que vem de encontro no interior do mundo, a interpretação como tal já tem sempre uma conjuntação aberta no entender mundo. Conjuntação que a interpretação põe à mostra. Então, antes mesmo da gente falar dos componentes da interpretação, é importante dizer isso. Quando a gente fala que o Dasein atribui significado ao mundo, pode parecer ou pode transmitir a ideia equivocada de que a gente está dizendo que o Dasein ele imprime significado ao mundo como se o mundo fosse uma folha em branco e o Dasein fosse lá e imprimisse significado ao mundo. Não é isso que acontece, porque isso seria subjetivismo. A gente já entendeu que o significado de algo não está nem no sujeito nem no objeto, porque não existe mais essa dicotomia sujeito e objeto, mas está baseada na estrutura do ser do mundo. Então, toda a significação, na verdade, ela não é impressa pelo Dasein no mundo, ela já está, né, fundamentada nesse ser no mundo. E aí a gente pode, então, considerar agora que o compreender, não, melhor dizendo, a interpretação, ela possui 3 componentes. Quais são os componentes da interpretação? São, primeiro, o ter prévio, que também pode ser chamado de posição. Segundo, o ver prévio, que também pode ser chamado de visão. E terceiro, o conceito prévio, que também pode ser chamado de concepção. Vamos considerar cada um deles. Primeiro, o ter prévio. O ter prévio significa que toda interpretação parte de uma apropriação do entendimento do conjunto da totalidade. Então, para eu interpretar algo, eu já tenho que ter uma noção da totalidade dentro da qual aquele algo está inserido. Eu já tenho que ter uma noção do que é o mundo, do que é a realidade, do que é esse todo. Por exemplo, se eu vou interpretar o próprio Dasein, eu já preciso ter uma noção do que o Dasein é. Se eu vou entender uma pessoa, eu preciso entender mais ou menos o contexto dela já como um todo. Sua expressão cultural, sua expressão pessoal. Então, o ter prévio ele também tem a ver com aquilo a respeito do Dasein e seu passado que deve ser apreendido desde já. Isso que está no pano de fundo. E também quando eu interpreto qualquer coisa, eu já tenho uma noção do plano de fundo, do todo da realidade. Então eu já pressuponho, aqui a gente vai trabalhar isso como sendo pressupostos. Então eu já tenho um pressuposto do que é a realidade como um todo. Em segundo lugar, eu já tenho um ver prévio. O que significa o ver prévio? Que toda interpretação faz um recorte de um aspecto determinado a ser interpretado. Quando eu vou interpretar algo, eu preciso entender que minha interpretação ela faz um recorte da realidade. Inclusive é isso que significa análise, né? Quando eu analiso algo, eu estou separando uma parte para entender. Então assim, eu preciso ter uma noção geral do todo, mas eu vou recortar uma parte da realidade para conseguir compreendê-la, para conseguir entendê-la. E a interpretação ela tem um conceito prévio, porque toda interpretação já se decidiu cada vez em termos definitivos ou provisórios por uma determinada conceituação. Então eu já tenho uma noção de conceitos. Por exemplo, quando a gente considera o ver prévio, essa questão do recorte, a gente tem que pensar até nas próprias perguntas que a gente faz. Quando Heidegger foi fazer Ser e Tempo, né? Imagina se ele começasse a Ser e Tempo perguntando o que é o Dasein? Essa pergunta já está errada, porque ela já induz uma resposta. O Dasein é uma coisa, porque ele é o quê, ele não é o quem. Ele é simplesmente o quê, então ele é um subsistente. Então quando a gente interroga, a gente já faz um recorte.
Também, quando a gente vai interpretar, a gente já parte de conceitos. Imagina se o Heidegger fosse escrever Ser e Tempo e usasse conceitos como subjetividade, ser humano. O que ia acontecer? A interpretação já estaria impregnada com esses pressupostos conceituais. Então, na verdade, toda a interpretação ela já vai partir de alguns conceitos, ela já vai partir de uma posição sobre como é a realidade como um todo, ela já vai partir de uma determinada interrogação que cria um recorte da realidade. Por isso a gente tem que entender que não existe interpretação livre de pressupostos. Não existe neutralidade. A neutralidade é um mito, porque nós sempre partimos de pressupostos. E aí o Heidegger vai dar o exemplo de uma interpretação, que é a interpretação concreta, ôntica, que ele vai usar como exemplo. Vamos considerar a interpretação de um texto. E a gente pode considerar, por exemplo, a interpretação da própria Bíblia, né, como um exemplo. Se eu pego a Bíblia e vou lá lê-la, se eu começar a ler a Bíblia, antes de começar a ler a Bíblia, eu já vou ter partido de alguns pressupostos. Por exemplo, se eu for um cristão, se eu pegar a Bíblia, eu já vou estar pressupondo que aquele livro é inspirado por Deus. Eu já vou estar pressupondo que aquele livro sustenta uma determinada visão de mundo. Então, se eu leio lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu posso chegar e falar assim, não, eu só interpretei o texto, está falando que Deus é o criador do mundo. Mas, se a gente for parar para pensar, na verdade, essa interpretação já está contaminada por pressupostos. Primeiro, eu estou pressupondo que aquele texto é inspirado, que aquele texto é verdadeiro. Estou pressupondo que aquilo é uma revelação. Estou pressupondo que a palavra céus e terra no texto significa o nosso mundo. E por aí vai. Eu estou pressupondo uma interpretação literal, né, um método de interpretação que toma aquele texto como literal, e não como um mito, uma parábola, uma poesia. Então, quando eu vou interpretar um texto, eu sempre parto de pressupostos. Sempre parto de pressupostos. E aí alguém pode dizer, não, mas eu não estou pressupondo nada, eu estou deixando o texto falar por si mesmo. Eu não estou partindo de pressupostos. Eu estou sendo neutro, imparcial, porque tem muita gente que fala isso, olha, eu vou ler aquele livro, mas eu não vou... Né? Na Bíblia tem muito disso, né? Eu vou ler a Bíblia, mas eu não vou deixar meus conceitos prévios influenciar minha interpretação. Isso não existe. Porque toda interpretação é influenciada por pressuposições que a gente adota antes mesmo de ter contato com o texto. E se alguém fala que não tem um pressuposto, na verdade esse pressuposto só está inconsciente. A pessoa só não está consciente dele, mas ele está lá. O Heidegger vai escrever assim: a interpretação nunca é uma apreensão sem pressupostos de algo previamente dado. Quando a concretização particular da interpretação, no sentido da interpretação exata de um texto, apela de bom grado para o que de imediato está aí, o que está aí de imediato nada mais é do que a indiscutida e que se entende por si mesma opinião prévia do intérprete que ocorre necessariamente em todo princípio de interpretação, como aquilo que já é posto com a interpretação em geral. Ou seja, se você vai interpretar um texto e você acha que você está interpretando o texto por si mesmo, sem partir de pressupostos, na verdade, você só está impondo ao texto a sua opinião, que você não discutiu, que você é inconsciente dela porque você acha que está sendo neutro. Você pode estar sendo até de sincero, de bom grado fazendo isso. Mas ao fazer isso, você acaba numa situação complicada. Por quê? Que bom seria se você entendesse assim, toda interpretação parte de pressupostos. Então eu vou explicitar esses pressupostos. Eu vou colocar na mesa quais são esses pressupostos. Eu vou me tornar consciente de que pressupostos são esses. Mas se você acha que não parte de pressupostos, vai ser pior, porque o que vai acontecer? Ao invés de você tentar perceber quais são os pressupostos dos quais você está partindo, você vai simplesmente interpretar o texto, achando que está interpretando sem pressupostos, sem saber quais são esses pressupostos, e sua interpretação vai ficar extremamente contaminada. Então é melhor que você saiba que toda interpretação parte de pressupostos, e quando você for interpretar um texto, você esteja consciente de quais são os pressupostos dos quais você está partindo. Também isso vale para o texto, isso vale para qualquer interpretação. A interpretação da realidade, interpretação da metafísica, interpretação da história, interpretação de um fato que aconteceu. Toda interpretação, seja ela qual for, não pode ser livre de pressupostos.
toda interpretação parte de pressupostos, quer a pessoa esteja consciente disso ou não, quer esses pressupostos estejam explícitos ou implícitos, porque toda interpretação assume uma posição prévia, ou seja, um ter prévio, uma compreensão prévia da totalidade da realidade. Toda interpretação parte de um ver prévio, ou seja, de uma visão prévia que faz um recorte da realidade, e toda interpretação parte de uma concepção, de uma conceituação prévia que adota certos conceitos que já influenciam, já contaminam, por assim dizer, a interpretação. A interpretação tem a ver com sentido. O que é sentido? Sentido é aquilo em relação a que do projeto, estruturado pelo ter prévio, pelo ver prévio, pelo conceito prévio, a partir de que algo pode ser entendido como algo. Ou a gente pode colocar em termos mais fáceis. Sentido é uma perspectiva em que algo é entendido como algo qualificado, como carregado de um sentido, de um significado. Nós podemos ainda colocar aqui que todo ente, não conforme o modo de ser do Dasein, deve ser concebido como sem sentido. Isto é, como em geral e essencialmente estranho ao sentido. Porque o que acontece? É o Dasein que atribui significado à realidade. Né? Então não existe um subsistente que possua significado em si mesmo, separado do Dasein, como se ele fosse uma coisa em si separada da gente. Né? Tudo que possui significado que é atribuído ao Dasein. Mas, novamente, não podemos pensar isso como um subjetivismo arbitrário, como se o Dasein imprimisse significado às coisas do mundo. O significado surge no entre, na relação, na correlação entre o ser e o mundo. Nós podemos ainda falar de algo que o Heidegger chama de circularidade hermenêutica. O que é uma circularidade hermenêutica para a gente finalizar esse parágrafo? E finalizar o vídeo também. A circularidade hermenêutica é um círculo que significa o quê? Toda compreensão possibilita uma interpretação. E toda interpretação possibilita novas compreensões. Por que é compreensão? A compreensão é uma abertura de possibilidades. Então, por exemplo, se eu vou entender esse lápis aqui, eu posso pensar as várias possibilidades que esse lápis se abre para mim e as várias possibilidades das quais eu posso fazer uso dele. E quando eu olho para esse lápis e tento elaborar essas possibilidades, eu vou criando interpretações. E as interpretações elas são tão interessantes que elas vão permitindo novas compreensões, novos entendimentos. Então a gente tem uma circularidade hermenêutica entre entendimento, porque o entendimento faz abrir novas facetas da realidade, e a interpretação, que na medida que eu interpreto, que eu elaboro o significado dessas facetas, eu vou permitindo que a realidade se mostre em mais ângulos. Né? Eu acho que todo mundo já percebeu isso em alguma coisa. Né? Da gente, por exemplo, a gente tem um entendimento sobre algo abre uma possibilidade para a gente vai tentando elaborar uma interpretação sobre aquilo, e essa interpretação ela vai desvelando, ela vai me permitindo alcançar novas compreensões sobre aquele algo. Então é uma circularidade. Então a compreensão vai projetando novas possibilidades que vão se abrindo e podem ser elaboradas e desenvolvidas em interpretações, e as interpretações, na medida em que elas vão se construindo, elas vão permitindo que o fenômeno se mostre em mais facetas. Eu acho que é isso que a gente está até fazendo aqui com o Dasein, né? A gente começa questionando algumas coisas sobre o Dasein, a gente abre uma possibilidade, a gente entende um aspecto, esse aspecto nos ajuda a interpretar outra questão, essa interpretação, essa elaboração nos ajuda a entender outro aspecto, e por aí vai. Então o Ser e Tempo está nesse caminhar circular, né? Alguém pode falar, isso aqui é uma questão interessante, que é uma questão da crítica da circularidade, porque muitas vezes a circularidade é entendida como uma falácia lógica. E não está errado, algumas vezes realmente a circularidade é uma falácia lógica. Então, se alguém pode falar assim, não, você não pode pressupor nada, porque se você pressupor, você já vai estar contaminando a sua conclusão. Isso é uma falácia chamada circularidade. Por quê? Porque, na verdade, a conclusão que você chegou já estava pressuposta. Então, alguém pode falar assim, tá, eu entendi aqui que não existe interpretação sem pressupostos, que a interpretação se move numa circularidade, mas isso não é uma falácia lógica? Isso não é um vício lógico? E aí o Heidegger vai dizer assim, mas ver nesse círculo um vício e ficar em busca de como evitá-lo, ou pelo menos senti-lo como inevitável imperfeição, significa que se entende mal entender a partir de seu fundamento. Então, diante dessa questão da circularidade, existem duas propostas que o Heidegger critica. A primeira é de uma pessoa que fala assim, ora, não podemos partir de uma interpretação com pressupostos, porque se nós partimos de uma interpretação com pressupostos,
a nossa conclusão já vai estar contaminada. Então não podemos pressupor, porque se a gente pressupõe, né, é como se a gente soubesse o fim desde o princípio. É como se a gente já soubesse a conclusão que a gente vai chegar. Então a gente não pode partir de pressupostos. Isso é um vício que precisa ser evitado. Isso é uma postura. O Heidegger vai dizer que essa postura não faz sentido porque não é possível não partir de pressupostos. A segunda postura é de pensar assim, olha, infelizmente temos que partir de pressupostos. Mas isso é uma imperfeição, é um problema. Mas será que realmente essa questão dos pressupostos tem que ser considerada uma imperfeição, um vício, um problema? E o Heidegger vai dizer, não se trata de ajustar o entender a interpretação a um determinado ideal de conhecimento. Porque a gente tem um ideal de conhecimento que foi imposto de fora. De onde veio esse ideal? Talvez da ciência moderna, naturalista, ou talvez do racionalismo, ou talvez do padrão da matemática. Mas a gente tem um padrão que diz que nosso conhecimento tem que ser extremamente exato e baseado na neutralidade, que é baseado naquela dicotomia sujeito e objeto. Tem que ser completamente objetivo, imparcial, neutro. É claro que a gente entende a importância, em algum grau, da objetividade, da imparcialidade, mas será que é possível essa completa neutralidade, uma neutralidade absoluta? Isso é um ideal de conhecimento que não faz sentido, é uma anomalia do entendimento. Porque isso é impossível. E o Heidegger vai dizer assim, o preenchimento das condições fundamentais de um possível interpretar reside, ao contrário, em que não se desconheçam suas essenciais condições de execução. Então, que padrão é esse que a gente coloca que vai contra a própria natureza do conhecimento? Um conhecimento neutro é impossível. Então, assumir a neutralidade como um ideal de conhecimento, como um padrão de conhecimento, não faz sentido, é uma anomalia. O decisivo não é sair do círculo, mas nele penetrar de modo correto. Foi o que eu falei. Na verdade, o que importa não é você tentar eliminar os pressupostos, é você tentar explicitar os pressupostos. Ou seja, você ter consciência de quais pressupostos você está usando, para que você parta de pressupostos corretos. Porque há pressupostos que nos ajudam e há pressupostos que nos atrapalham. Então, se você partir de pressupostos corretos, isso é o que importa. Então, penetre no círculo, assuma o círculo. Porque o círculo faz parte da compreensão. Mas assuma um círculo entendendo quais pressupostos você está partindo. Quais são os seus pressupostos? São pressupostos seguros? São pressupostos que se fundamentam? São pressupostos justificados? São pressupostos nos quais nós podemos atribuir uma certeza? Ou são plenamente pressupostos que são como um tapete, sem valor nenhum? Porque tem aquela parábola, né, de Jesus. Vou dar essa referência porque eu achei interessante. Você constrói sua casa sobre a areia ou sobre a rocha, né? Porque se você constrói sobre a rocha, vem o vento e ela se destrói. Se você constrói sobre a areia, vem o vento e a destrói. Mas se você constrói sobre a rocha, você a constrói sobre um firme fundamento. Então a questão não é eliminar o fundamento. Todo conhecimento precisa de uma base, de pressupostos iniciais, de um alicerce. Então a questão não é eliminar os pressupostos, é partir dos pressupostos corretos. Porque se os seus pressupostos forem errados, é como você construir um castelo sobre um tapete. Se alguém puxar o pressuposto, se alguém refutar seu pressuposto, mostrar que ele está equivocado, destrói todo o castelo se desmorona. Então, o que importa é você construir a sua casa, o seu edifício do conhecimento sobre alicerces seguros, sobre pressupostos seguros, e não eliminar os pressupostos. E a circularidade, nesse sentido aqui que está sendo usado, ela é inevitável. O conhecimento ele é, por natureza, circular, nesse sentido. Não significa que não exista pontos em que há uma falácia da circularidade que nós devemos identificá-las para compreender que aquele conhecimento está mal elaborado. Não é dizer que não existem momentos ou contextos em que realmente pessoas estão pressupondo a conclusão, isso é um problema. Mas aqui a questão é da natureza do conhecimento como um todo. Né? O conhecimento como um todo ele não pode ser livre de pressupostos. Claro, né? Existem determinadas interpretações, determinadas questões que a gente deve evitar os pressupostos, né? Ou avaliar quais são esses pressupostos. Por exemplo, na ciência a gente pode propor falsificacionismo. Quer dizer, eu não vou deixar de partir de uma interpretação, mas eu vou estar sempre tentando falsear minha interpretação, tentando refutar a minha própria interpretação, tentando colocá-la à prova. Então a questão não é partir do zero. A questão é você partir de um pressuposto, mas estar aberto a reconsiderar aquele pressuposto.
Então, toda interpretação ela é circular, né? E não tem como fugir disso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo, que eu não sei ainda quando eu vou postar, nós estaremos continuando a leitura de Ser e Tempo, né? Não deixe de ativar o seu sininho para você não perder a continuidade dessa leitura. Deixa aí seu comentário, alguma dúvida, alguma questão, e até mais.